Você já sentiu que Deus queria falar com você, mas não conseguiu entender claramente? Já teve momentos em que tomou decisões sem consultar o Espírito Santo e depois percebeu que fez escolhas erradas? Ou talvez você anseie por sentir a presença de Deus de maneira mais real e profunda, mas não sabe como? Se sua resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, então este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental para a vida cristã: ter sensibilidade ao Espírito Santo. Não apenas como um conceito abstrato, mas como uma realidade diária e prática. Imagine viver de tal forma que cada passo que você der seja guiado por Deus. Que cada decisão, por menor que seja, esteja alinhada com a vontade dele. Que sua comunhão com o Espírito Santo seja tão forte que você consiga discernir sua voz no meio do barulho do mundo. Isso é possível. Este não será apenas mais um vídeo sobre oração. Será uma jornada profunda de aprendizado, transformação e entrega. Primeiro, vamos mergulhar em um estudo completo e profundo da palavra, explorando o que as Escrituras dizem sobre sensibilidade ao Espírito Santo. Depois, ouviremos testemunhos verídicos e impactantes de pessoas que experimentaram o poder de uma vida sensível ao Espírito. Em seguida, vamos nos preparar para uma oração poderosa e detalhada que ajudará você a desenvolver essa sensibilidade no seu dia a dia. E para que este vídeo não seja apenas mais um momento de inspiração, terminaremos com um desafio prático, algo que você poderá aplicar imediatamente para estreitar sua relação com o Espírito Santo. E por fim, farei um convite especial para que você continue essa jornada aqui no canal, aprendendo mais sobre Deus e crescendo espiritualmente. Agora, eu quero te convidar a abrir seu coração. Esqueça qualquer distração. Desligue tudo que possa interromper esse momento e permita que Deus fale com você. Pegue sua Bíblia, um caderno para anotações e venha comigo nessa jornada espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveite para se inscrever agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos aprender sobre como desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. A sensibilidade ao Espírito Santo não é um dom reservado para poucos, mas uma promessa para todo cristão que deseja viver em comunhão com Deus. No entanto, essa sensibilidade não surge automaticamente. Ela precisa ser cultivada, e a principal forma de fazer isso é por meio do conhecimento da palavra. A Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade, e nela encontramos diversos ensinamentos sobre como podemos discernir e seguir a voz do Espírito Santo. Neste estudo, vamos explorar as Escrituras, entender o papel do Espírito Santo e aprender como desenvolver uma vida de obediência e intimidade com Ele. Antes de falarmos sobre sensibilidade, precisamos entender quem é o Espírito Santo e qual é o seu papel na vida do cristão. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho. Ele não é apenas uma força ou um sentimento, mas uma pessoa real, com vontades, emoções e propósitos. João 14, 16 e 17. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como Consolador, que estaria conosco para sempre. João 16, 13. Ele nos guia a toda a verdade e nos ensina todas as coisas. Efésios 4:30. Ele pode ser entristecido quando ignoramos ou desobedecemos a sua direção. O Espírito Santo nos ensina, nos convence do pecado, nos fortalece e nos capacita para viver a vontade de Deus. Mas para que possamos experimentar esses benefícios, precisamos aprender a ouvir e obedecer a sua voz. Muitas pessoas acreditam que ouvir a voz do Espírito Santo significa sempre ter uma experiência sobrenatural, como ouvir uma voz audível ou ter uma visão.
No entanto, Deus fala de diversas formas, e algumas delas são mais sutis do que imaginamos. A maneira mais segura e confiável de ouvir a voz do Espírito Santo é através da Bíblia. O Espírito nunca contradiz a palavra de Deus, pois ele mesmo a inspirou. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Se queremos ser sensíveis ao Espírito Santo, precisamos desenvolver o hábito de ler e meditar na palavra diariamente. Quanto mais a conhecemos, mais preparados estaremos para reconhecer a voz de Deus. Uma das formas como o Espírito Santo nos guia é através da paz em nosso coração. Quando estamos em comunhão com Ele, sentimos paz ao tomar decisões corretas e inquietação quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Colossenses 3:15. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Filipenses 4:7. A paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossos corações e mentes. Se você precisa tomar uma decisão importante e sente paz ao orar sobre isso, é um bom sinal de que o Espírito Santo está confirmando esse caminho. Embora essa não seja a forma mais comum, Deus pode falar através de sonhos e visões. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que receberam revelações divinas dessa maneira. Joel 2:28. Deus prometeu derramar seu Espírito e jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. Atos 10:9-16. Pedro teve uma visão que o ensinou sobre a aceitação dos gentios no reino de Deus. Se Deus falar com você através de um sonho ou visão, é importante buscar confirmação na palavra e em oração para evitar enganos. O Espírito Santo também pode usar pessoas para nos dar direção e conselho. Isso pode acontecer através de pregadores, amigos cristãos, ou mesmo pessoas que não conhecem nossa situação, mas são usadas por Deus para nos trazer uma mensagem específica. Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros há segurança. 1 Coríntios 14:3. A profecia tem o propósito de edificar, exortar e consolar. No entanto, é fundamental ter discernimento, pois nem todas as palavras vindas de pessoas são de Deus. Sempre devemos confirmar se estão alinhadas com a palavra e se trazem paz ao nosso coração. Agora que entendemos como o Espírito Santo fala, precisamos aprender a nos tornar mais sensíveis à sua voz. A oração não é apenas um monólogo onde apresentamos nossas necessidades a Deus, mas um diálogo onde também ouvimos sua resposta. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Mateus 6:6. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em segredo. Quanto mais nos dedicamos à oração, mais aprendemos a reconhecer a voz de Deus no meio das distrações da vida. O Espírito Santo não apenas fala, mas espera que obedeçamos. Muitas vezes, ele nos dará pequenas direções para ver se estamos dispostos a seguir sua orientação antes de nos revelar algo maior. Atos 8:29-30. O Espírito disse a Filipe para se aproximar do carro do eunuco etíope e ele obedeceu imediatamente. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se quisermos ouvir mais a voz de Deus, precisamos estar dispostos a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente. O pecado endurece nossos corações e nos torna insensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso precisamos buscar santidade para manter nossa comunhão com Ele. 1 Pedro 1:15-16. Sede santos porque Deus é santo. Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Se há algo em sua vida que está te afastando de Deus, arrependa-se e peça ao Espírito Santo que te ajude a mudar. A sensibilidade ao Espírito Santo não é um mistério inacessível, mas um estilo de vida que podemos cultivar. Quanto mais buscamos conhecer a Deus através da palavra, da oração e da obediência, mais claramente ouviremos sua voz e seremos guiados por Ele. Agora que entendemos a base bíblica da sensibilidade ao Espírito, no próximo tópico veremos testemunhos reais de pessoas que experimentaram essa realidade em suas vidas. Esses relatos irão inspirar e fortalecer sua fé para que você também deseje viver dessa forma. Estudamos na Palavra de Deus sobre a importância da sensibilidade ao Espírito Santo e agora vamos ver como isso se manifesta na prática. Ao longo da história e nos dias de hoje, Deus tem falado e guiado pessoas de forma sobrenatural. Há inúmeros relatos de cristãos que experimentaram o poder do Espírito Santo dirigindo suas vidas, protegendo-os do perigo, conduzindo-os a oportunidades inesperadas e transformando completamente suas jornadas. Os testemunhos que você ouvirá agora são reais, impactantes e demonstram como Deus continua falando com seu povo. Cada um deles é um exemplo de como desenvolver a sensibilidade ao Espírito pode mudar completamente sua vida. Esses relatos também vão te encorajar a prestar mais atenção na forma como Deus fala com você, pois muitas vezes Ele já tem se manifestado, mas por falta de percepção ou distração, não percebemos. Agora vamos mergulhar nesses testemunhos inspiradores. 1. O homem que ouvia a voz de Deus. Todos os dias, Carlos sempre foi cristão, mas sentia que sua vida espiritual era monótona. Ele ia à igreja, orava, lia a Bíblia, mas não experimentava Deus de maneira real. Um dia, durante um momento de oração, ele ouviu uma voz interior dizendo: comece o seu dia perguntando ao Espírito Santo o que ele quer que você faça. No começo, Carlos achou estranho, mas decidiu tentar. Todas as manhãs, antes de pegar o celular ou começar o dia, ele orava: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Para sua surpresa, ele começou a sentir direções específicas. Certo dia, ao sair para o trabalho, sentiu que deveria pegar um caminho diferente. Ele obedeceu e, minutos depois, soube que houve um grave acidente na rota que ele normalmente fazia. Outro dia, sentiu um incômodo para ligar para um amigo que não via há anos. Quando ligou, o amigo estava prestes a cometer suicídio. A ligação foi um divisor de águas e salvou a vida daquele homem. Com o passar do tempo, Carlos percebeu que sua vida tinha se tornado uma aventura de fé. Quanto mais ele obedecia à voz do Espírito Santo, mais claramente conseguia ouvi-lo. Protegida no último minuto. A voz do Espírito Santo no perigo Mariana estava voltando para casa depois do trabalho quando, de repente, sentiu uma inquietação muito forte. Algo dentro dela dizia para mudar de caminho. Ela ignorou a princípio, mas o sentimento ficou mais intenso. Mesmo sem entender, decidiu seguir por outra rua. Mais tarde, ao chegar em casa, soube que naquela mesma rua que ela costumava passar, houve um assalto com tiroteio exatamente no horário que ela passaria. Ela percebeu que o Espírito Santo a livrou de algo que ela jamais poderia prever. A partir desse dia, Mariana começou a orar para desenvolver mais sensibilidade à voz de Deus. A empresa que nasceu de um sussurro do Espírito Santo, Ricardo, era um empreendedor que lutava há anos para fazer seu negócio dar certo. Ele já havia tentado de tudo, mas sempre enfrentava dificuldades. Cansado, ele decidiu buscar a Deus mais profundamente e começou a passar tempo em oração, pedindo direção. Um dia, enquanto orava, sentiu claramente no coração a seguinte frase: mude o foco do seu negócio. O que você está construindo não é o que eu tenho para você.
Aquilo o incomodou, mas ele decidiu obedecer. Ele mudou completamente sua estratégia e se concentrou em um nicho que nunca havia explorado antes. Dentro de um ano, sua empresa cresceu mais do que nos últimos 5 anos somados. Hoje, Ricardo não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus e buscar a confirmação do Espírito Santo. 4. O médico que foi guiado pelo Espírito Santo para salvar uma vida ao Dr. João era um cirurgião experiente, mas nunca tinha vivido nada sobrenatural em sua profissão. Um dia, enquanto operava um paciente, algo incomum aconteceu. Durante a cirurgia, ele percebeu um pensamento insistente dizendo: verifique o lado esquerdo do coração. Aquilo parecia sem sentido, pois a cirurgia não envolvia aquela parte do corpo, mas o pensamento era tão persistente que ele decidiu obedecer. Quando verificou, encontrou um problema cardíaco grave que teria sido fatal para o paciente nos próximos dias. A cirurgia foi ajustada e a vida do paciente foi salva. Após esse dia, o Dr. João começou a buscar mais sensibilidade ao Espírito Santo e percebeu que Deus falava com ele até mesmo no ambiente profissional. Zeus, o jovem que foi ensinar a Bíblia em um lugar perigoso sem saber Lucas, sentiu no coração que Deus o chamava para evangelizar um bairro distante de sua cidade. Ele não sabia exatamente onde ir, mas decidiu obedecer. Chegando lá, encontrou um grupo de jovens em uma praça. Começou a conversar com eles sobre Jesus, sem saber que aquele grupo era envolvido em crimes e tráfico de drogas. No final da conversa, um dos rapazes disse: se você tivesse vindo ontem, provavelmente teria sido morto, porque estávamos armados e com raiva. Mas algo hoje me fez querer ouvir você. Lucas percebeu que o Espírito Santo o guiou para ir no momento certo, evitando um grande perigo e alcançando aquelas vidas. Esses testemunhos mostram que a sensibilidade ao Espírito Santo não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que pode transformar nossas vidas. Deus deseja falar conosco diariamente, nos guiar em decisões grandes e pequenas e nos proteger de perigos que nem imaginamos. Talvez Deus já tenha tentado falar com você, mas por falta de atenção ou sensibilidade, a mensagem passou despercebida. O objetivo desses testemunhos é despertar em você o desejo de buscar mais essa comunhão e aprender a discernir a voz de Deus em meio ao ruído da vida. No próximo tópico, vamos preparar nossos corações para a oração. Faremos uma introdução profunda sobre como devemos nos posicionar espiritualmente para receber do Espírito Santo. Agora que exploramos a base bíblica e testemunhos poderosos sobre a sensibilidade ao Espírito Santo, precisamos preparar nosso coração para um momento profundo de oração. Muitas vezes, tratamos a oração como um simples ato de falar com Deus, mas a oração vai muito além disso. Ela é um canal de comunicação direta com o Criador, um momento de intimidade onde o Espírito Santo pode revelar sua vontade, corrigir nossa rota e nos levar a um novo nível espiritual. Antes de começarmos a orar, precisamos entender alguns princípios essenciais que tornarão nossa oração mais eficaz e transformadora. Orar com sensibilidade ao Espírito Santo significa não apenas falar, mas também ouvir. Muitas vezes, nossas orações são monólogos, onde despejamos pedidos e preocupações diante de Deus, mas não damos espaço para Ele responder. O Espírito Santo deseja nos ensinar a orar. A Bíblia diz, Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito Santo está pronto para nos conduzir na oração. Quando estamos sensíveis a Ele,
conseguimos sentir quais são os assuntos que Ele deseja que coloquemos diante de Deus, quais áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas e até mesmo quando devemos permanecer em silêncio e apenas ouvir. Antes de começarmos nossa oração, é importante remover qualquer obstáculo espiritual que possa estar bloqueando nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Vivemos em um mundo repleto de distrações. Celulares, redes sociais, preocupações diárias e até mesmo nossos próprios pensamentos podem impedir que percebamos a voz do Espírito Santo. Por isso, antes de orarmos, precisamos separar um tempo de silêncio e nos desligar das distrações externas. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando aquietamos nosso coração, conseguimos ouvir Deus com mais clareza. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e Deus. Ele endurece nosso coração e nos torna insensíveis à voz do Espírito Santo. Antes de orarmos, devemos pedir ao Espírito que nos revele qualquer área da nossa vida que precise ser confessada e restaurada. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A oração eficaz começa com arrependimento e entrega. Muitas vezes, oramos sem realmente acreditar que Deus falará conosco. A dúvida e a incredulidade nos impedem de experimentar o sobrenatural. Hebreus 11:6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Antes de orarmos, precisamos decidir confiar que Deus realmente quer se comunicar conosco. Embora possamos orar em qualquer lugar e a qualquer momento, criar um ambiente específico para a oração ajuda a nossa mente e coração a se concentrarem melhor. Se possível, vá para um lugar onde não haja distrações. Pode ser um quarto fechado, um espaço ao ar livre ou qualquer lugar onde você se sinta à vontade para estar na presença de Deus. Antes de apresentar pedidos a Deus, é importante começar exaltando quem Ele é. A adoração nos aproxima da presença dEle e nos ajuda a focar em sua grandeza e não nos nossos problemas. Salmo 100:4. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Quando adoramos, nosso espírito se alinha com o Espírito Santo e nos tornamos mais receptivos à sua voz. Depois de adorar, peça explicitamente que o Espírito Santo guie sua oração. Diga: Espírito Santo, eu não quero apenas falar, mas quero te ouvir. Ensina-me a orar conforme a vontade do Pai. Quando fazemos essa oração com sinceridade, Deus responde. Agora que entendemos a importância de remover distrações, confessar pecados e criar um ambiente de adoração, podemos entrar em um momento de oração profunda. Se esta for sua primeira vez buscando ouvir a voz do Espírito Santo, talvez você não perceba algo imediatamente, mas lembre-se, a sensibilidade espiritual se desenvolve com o tempo e a prática. Quanto mais você buscar, mais claramente ouvirá a voz de Deus. Agora que preparamos nosso coração, é hora de orar com profundidade e buscar um verdadeiro derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Esta não será uma oração comum. Será um clamor sincero para que Deus abra nossos olhos espirituais, remova qualquer obstáculo que nos impede de ouvir sua voz e nos ensine a caminhar em plena comunhão com Ele. Se possível, encontre um lugar tranquilo onde você possa orar sem interrupções. Fale com Deus em voz alta, pois a confissão e a declaração de fé têm poder. Lembre-se, esta oração não é apenas um ritual, mas um momento de encontro com o próprio Deus. Vamos orar. Pai Celestial, eu me aproximo do Senhor agora,
com o coração aberto e sedento por tua presença. Eu reconheço que tu és santo, soberano e poderoso. Tu criaste todas as coisas com a tua palavra e tens o controle absoluto sobre tudo. Nada foge do teu conhecimento. Hoje eu me coloco diante de ti em humildade, reconhecendo que sem ti nada sou. O Senhor é minha rocha, meu refúgio, meu abrigo seguro. Não há outro Deus além de ti. Espírito Santo, eu te convido a estar comigo neste momento. Enche este lugar com a tua presença. Enche meu coração, minha mente, meu espírito. Eu não quero apenas conhecer sobre ti, eu quero te experimentar, te sentir e te ouvir. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és meu conselheiro, meu amigo, meu consolador. Ensina-me a andar em tua presença diariamente. Não quero viver uma fé teórica, mas uma fé viva, ardente e transformadora. Senhor, antes de seguir com minha oração, eu quero pedir perdão. Se há algo em minha vida que tem me tornado insensível à tua voz, revela-me agora. Sonda o meu coração, Espírito Santo. Se há pensamentos errados, atitudes egoístas, orgulho, mágoas ou qualquer coisa que tenha me afastado de ti, eu quero me arrepender agora. Eu reconheço que muitas vezes fui distraído, negligente e apressado na minha caminhada espiritual. Houve momentos em que o Senhor falou comigo, mas eu ignorei. Houve momentos em que o Senhor me direcionou, mas eu escolhi seguir minha própria vontade. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Purifica-me de toda impureza e santifica-me para que eu possa ouvir claramente a tua voz. Eu rejeito toda frieza espiritual e declaro que a partir de hoje minha vida será guiada pelo Espírito Santo. Pai, eu quero viver uma vida guiada pelo teu Espírito. Eu não quero mais confiar em minha própria sabedoria, mas quero aprender a discernir a tua voz em cada detalhe do meu dia. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Aumenta minha percepção das coisas espirituais para que eu possa reconhecer quando o Senhor está falando comigo. Eu quero ouvir a tua voz no meio do silêncio. Quero sentir a tua direção mesmo quando tudo parece confuso. Quero reconhecer os sinais que o Senhor me dá para que eu possa andar no caminho certo. Espírito Santo, eu me rendo completamente a ti. A partir de hoje, eu decido dar espaço para que tu fales comigo. Eu não quero apenas falar, eu quero aprender a ouvir. Ensina-me a distinguir a tua voz das vozes do mundo. Ensina-me a diferenciar a tua vontade dos meus próprios desejos. Ensina-me a ser guiado por ti em cada passo, em cada decisão, em cada pensamento. Eu declaro em nome de Jesus que todo bloqueio espiritual que tem me impedido de ouvir a voz de Deus será removido agora. Eu renuncio à distração espiritual. Renuncio ao medo de errar e à insegurança. Renuncio à ansiedade e ao desejo de controlar tudo com a minha própria força. Renuncio à incredulidade e à dúvida. Espírito Santo, venha sobre mim agora e faça uma obra completa. Se há áreas na minha vida onde eu tenho resistido à tua voz, eu me rendo hoje. Se há hábitos que precisam ser mudados, muda-me. Se há influências negativas ao meu redor, afasta-as de mim. Eu declaro que a partir de hoje serei sensível ao Espírito Santo. Pai, eu entrego todos os meus planos e decisões em tuas mãos. Eu não quero seguir minha própria vontade, mas quero que a tua vontade seja feita em minha vida. Mostra-me o caminho que devo seguir. Mostra-me o que preciso mudar. Mostra-me como posso crescer espiritualmente e cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Eu abro mão do controle da minha vida e entrego tudo a ti. Eu sei que o Senhor tem planos maiores do que os meus. Sei que os teus caminhos são mais altos que os meus. Por isso, eu confio em ti. Eu declaro que, a partir de hoje, minha mente será alinhada com a mente de Cristo. Meu coração será governado pelo Espírito Santo. Meus ouvidos estarão atentos à voz de Deus. Minhas decisões serão guiadas pelo Espírito Santo.
Meu espírito será sensível à direção de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu creio que o Senhor começou uma transformação em mim e eu não serei mais o mesmo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Obrigado, Espírito Santo, porque sei que estás comigo. Que esta oração seja um marco na minha vida espiritual. Eu oro e declaro tudo isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora que oramos e clamamos por uma maior sensibilidade ao Espírito Santo, precisamos agir para consolidar esse processo em nossa vida. Muitas vezes, após momentos de profunda experiência com Deus, voltamos à rotina e, com o tempo, nos esquecemos dos compromissos que fizemos diante dele. Por isso, é essencial praticar diariamente aquilo que aprendemos. Hoje, quero te lançar um desafio. Se você realmente deseja crescer espiritualmente e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza, precisa começar a exercitar sua sensibilidade espiritual. Este desafio será dividido em 7 passos práticos que você deverá seguir durante os próximos dias. Separe um tempo diário para silêncio e oração. Primeira barreira para ouvir a voz do Espírito Santo é o excesso de barulho e distração em nossa vida. Se queremos ser mais sensíveis a Deus, precisamos criar momentos de silêncio e solitude. Como fazer isso? Escolha um horário do seu dia para ficar sozinho, sem celular, sem música, sem TV. Fique em silêncio diante de Deus por pelo menos 5 a 10 minutos antes de começar a orar. Durante esse tempo, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração e fique atento ao que ele te mostrar. O objetivo desse exercício é treinar sua mente e espírito para reconhecer a presença de Deus sem distrações. 10. Leia a palavra. Pedindo direção ao Espírito Santo, a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. O Espírito Santo fala conosco principalmente por meio das Escrituras. Como fazer isso? Antes de começar a ler, ore. Espírito Santo, me ensina o que o Senhor quer me mostrar hoje. Leia um capítulo ou um trecho específico e medite sobre ele. Anote versículos que chamam sua atenção e reflita sobre como aplicá-los à sua vida. A leitura da Bíblia não deve ser apenas um hábito religioso, mas um momento de aprendizado guiado pelo Espírito Santo. 3. Obedeça a pequenas direções. Muitas vezes esperamos que Deus fale conosco de forma audível ou espetacular, mas Ele pode se manifestar através de pequenas direções diárias. Como fazer isso? Durante o dia, preste atenção em sentimentos, pensamentos ou impulsos que te levam a fazer algo positivo. Se sentir que Deus está te direcionando para ajudar alguém, perdoar, enviar uma mensagem de encorajamento ou mudar um comportamento, obedeça. Não ignore os pequenos toques do Espírito. Quanto mais você obedecer, mais sua sensibilidade aumentará. Registre suas experiências em um diário espiritual. Escrever sobre suas experiências espirituais ajuda a fortalecer sua fé e a perceber padrões na forma como Deus fala com você. Como fazer isso? Pegue um caderno e comece um diário espiritual. Anote orações, direções que você sentiu, respostas de Deus e momentos especiais na presença dele. De tempos em tempos, releia suas anotações para ver como Deus tem se comunicado com você. Isso te ajudará a perceber como o Espírito Santo tem falado de forma específica na sua vida. 15. Evite tudo o que pode endurecer. Seu coração, sensibilidade espiritual, pode ser enfraquecida quando nos enchemos de coisas que nos afastam de Deus. Como fazer isso? Identifique hábitos, conteúdos ou influências que te deixam espiritualmente frio. Evite excesso de redes sociais, músicas e filmes que te afastam de Deus. Preencha seu dia com louvores, mensagens bíblicas e momentos de oração.
Quando você se alimenta mais das coisas de Deus, seu espírito se torna mais sensível. Busque discernimento. Antes de tomar decisões, muitas vezes, tomamos decisões no impulso, sem consultar Deus. Mas, se queremos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos aprender a buscar sua direção. Como fazer isso? Antes de tomar qualquer decisão importante, ore e peça confirmação a Deus. Se sentir inquietação ou falta de paz, não siga adiante. Espere a paz de Deus antes de agir. Quanto mais buscamos discernimento, mais nos acostumamos a reconhecer a voz do Espírito Santo. 7. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. O último passo do desafio é compartilhar suas experiências com outras pessoas. Quando testemunhamos sobre o que Deus tem feito, fortalecemos nossa fé e encorajamos outros a buscarem a presença dele. Como fazer isso? Fale com um amigo sobre como Deus tem te guiado. Compartilhe um testemunho nas redes sociais. Convide alguém para orar com você e buscar mais sensibilidade ao Espírito Santo juntos. O Evangelho se espalha quando compartilhamos o que Deus tem feito em nossas vidas. Se você seguir esses 7 passos nos próximos dias, verá uma transformação na sua vida espiritual. Sua sensibilidade ao Espírito Santo será ampliada e você começará a perceber a voz de Deus de maneira mais clara. Lembre-se, a sensibilidade ao Espírito Santo não é um evento único, mas um estilo de vida. Quanto mais você buscar, mais próximo de Deus estará. Chegamos ao fim desta profunda jornada sobre como desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas Escrituras, ouvimos testemunhos impactantes, fizemos uma oração sincera e recebemos um desafio prático para aplicar tudo isso em nossa vida. Se você chegou até aqui, isso significa que há um desejo genuíno em seu coração de crescer espiritualmente e viver uma vida mais conectada com Deus. E essa decisão de buscar mais dele não é algo passageiro. Ela pode transformar completamente sua caminhada cristã. Mas lembre-se, a sensibilidade ao Espírito Santo não é desenvolvida em um único dia. Ela é cultivada diariamente, através da oração, da leitura da palavra, da obediência e da comunhão com Deus. O que você aprendeu hoje não deve ser apenas uma experiência momentânea, mas um marco na sua vida espiritual. A partir de agora, Deus deseja levá-lo a um novo nível de intimidade com Ele. Agora que terminamos esta jornada, o que você pode fazer para continuar crescendo? Aqui estão alguns passos essenciais. Reveja os pontos principais deste estudo e aplique os desafios em sua rotina diária. Mantenha sua vida de oração ativa, não apenas orando, mas aprendendo a ouvir o Espírito Santo. Continue meditando na palavra de Deus, pois é através dela que aprendemos a discernir sua voz com clareza. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender mais sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. Além disso, lembre-se de que crescimento espiritual acontece melhor quando estamos cercados de pessoas que compartilham da mesma fé. Então, busque uma comunidade cristã, participe de grupos de oração e esteja sempre conectado com irmãos que te encorajem a permanecer firme no caminho de Deus. Se este conteúdo falou ao seu coração, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Aqui no canal, estamos sempre compartilhando estudos bíblicos, reflexões espirituais, orações e conteúdos que te ajudarão a crescer na fé e a ter uma vida cristã mais profunda. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para receber sempre que um novo vídeo for postado. Deixe o seu like, pois isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo sobre o que você aprendeu hoje e como Deus falou com você através deste vídeo. E mais do que isso, se você deseja aprender ainda mais sobre ouvir a voz de Deus e desenvolver sua vida espiritual, veja os outros vídeos aqui no canal.
Tenho certeza de que eles vão te ajudar a crescer ainda mais. Antes de terminarmos, quero fazer uma última oração para selar tudo o que aprendemos hoje. Senhor, obrigado por este momento precioso na Tua presença. Obrigado por falar conosco e nos ensinar sobre como sermos mais sensíveis ao Espírito Santo. Eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo, para que sua vida espiritual nunca mais seja a mesma. Que eles desenvolvam um relacionamento mais profundo contigo e que aprendam a ouvir e obedecer à Tua voz. Abençoa-os, fortalece-os e guia-os em cada passo. Que este seja apenas o começo de uma nova jornada na presença do Senhor. Oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora é com você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.